celular. Olha, na aula passada a gente começamos a questão 9. Vocês lembram? Sim, vamos continuar, viu? Acho que agora eu consegui entrar com o celular. Show. Vou só ajeitar minha câmera aqui para a gente resolver voltar aqui para a questão, tá? Questão 9, né? Tá aí na tela para vocês. Sim, Stephanie. Vai sim, viu? Questão 9. Tá todo mundo enxergando a questão 9 aí? Beleza. Então vamos lá, vamos resolver ela de novo, tá? Do início. Questão 9. Bom, ele deu a fórmula do inseticida. Inseticida, gente, é tipo para matar praga, tá? A fórmula C10, H30, O12, N2. Aí ele deu os valores dos dados, ó, de cada elemento, ó. Ele disse que o carbono valia 12, o hidrogênio valia 1, o oxigênio valia 16 e o nitrogênio valia 14. Então, a partir disso a gente vai resolver. Então vamos lá. Eu tenho 10 carbonos e ele pesa 12, vai ficar 10 vezes 12, mais. Eu tenho hidrogênio que tem 30 e ele pesa 1, 30 vezes 1, mais. Tenho 12 oxigênio, mas ele pesa 16, 12 vezes 16, mais. E eu tenho 2 nitrogênio para 14 aqui, ó. O nitrogênio vale 14, tá? Então a gente vai resolver aí os cálculos, tá bom? 10 vezes 12 dá 120, 30 vezes 1 dá 30, 12 vezes 16 dá 192 e 14 vezes 2 dá 28. Tranquilo? Agora a gente vai somar tudo. 120 mais 30 dá 150, né? Então vamos fazer 192 mais 28. 192 mais 28 dá 220. 220. Agora a gente vai somar 220 mais 150. 370 gramas por mol. Essa aqui é a primeira parte. Que ele quer que a gente calcule a porcentagem do carbono e do hidrogênio, tá? Então, como ele quer que a gente calcule a porcentagem do carbono e do hidrogênio, a gente vai fazer, ok? Só um minuto que eu tirei da questão aqui sem querer. Beleza. Então vamos à porcentagem. Primeiro eu vou calcular a porcentagem do oxigênio, ou do carbono, desculpa. Do carbono. Bom, o que eu estive aqui? Eu achei 370. Isso, a nível de porcentagem, equivale a 100%, que foi o total que eu achei. Tá? E ele quer a porcentagem do carbono. Quando você vai lá para o carbono tem 10 vezes 12, que é 120. Então vai ficar 120 está para X. Tá? Aí você multiplica na forma de cruz. 370x. Deixa eu ir lá para o outro lado.
fica 370x igual 120 vezes 100. X vai ser igual a 120 vezes 100, que dá 12.000, dividido por 370. 370 está multiplicando, ele passa dividindo. Simplifica, corta o zero, fica 1.200 dividido por 37. 1.200 dividido por 37. Que dá, gente, aproximadamente 32,4% de carbono. Certo? Tranquilo? Alguma pergunta, gente? Sim ou não? Agora eu vou fazer a porcentagem do hidrogênio. Já fiz a do carbono, vou fazer agora a do hidrogênio. Porcentagem do hidrogênio. Mesmo esquema. O 370, que foi o total, está para 100%. Só que agora eu vou olhar para o hidrogênio. O hidrogênio, eu tinha 30 e ele pesa 1. 30 vezes 1 dá 30. Então fica 30 está para X. Multiplica na forma de cruz novamente. Fica 370x igual a 30 vezes 100. X vai ser igual a 30 vezes 100 dá quanto? 3.000 dividido por 370. Corta o zero, né? Fica 300 dividido por 37, que dá igual a quanto? 8,1% de hidrogênio. Então, a resposta da questão, 32,4% de carbono, 8,1% de hidrogênio. Tranquilo? Ok. Então, vamos para a próxima questão, né? Isso aí foi o que a gente parou na aula de ontem, tá? Agora a gente vai continuar aqui na nossa aula de hoje. Questão 10. Uma questão envolvendo modelos atômicos, tá? Vocês lembram dos modelos? Nós tínhamos Dalton, Rutherford, Bohr, tá? E aí a gente vai resolver uma questão envolvendo Rutherford. Vamos lá. O modelo de Rutherford, vocês lembram? Sistema planetário, sistema solar, tá? Vamos lá. Uma importante contribuição do modelo de Rutherford foi considerar o átomo constituído de elétrons mergulhados numa massa homogênea de carga positiva? Não, gente. Os elétrons, ele não tem carga positiva, ele tem carga negativa, tá? Não tem carga positiva. Então, não pode ser a A. B. Uma estrutura altamente compactada de prótons e elétrons. Gente, uma estrutura altamente compactada de prótons e elétrons não é o modelo de Rutherford, tá? O modelo de Rutherford não prega isso aí. Um núcleo de massa desprezível comparada com a massa do elétron? Também não. Não tem nada a ver com o modelo atômico de Rutherford. Uma região central, no centro, com carga negativa, chamada núcleo. O núcleo ele não tem carga negativa. A carga dentro do núcleo é positiva, tá? E letra E, um núcleo muito pequeno de carga positiva cercada por elétrons. Aí sim, essa tem a ver com o modelo de Rutherford, tá? Então, a gente chama de o núcleo, né? Núcleo, como é que eu posso dizer aqui? Núcleo de um átomo. Então, 10, letra E. Certo? Basicamente, trabalhando o modelo atômico de Rutherford. Certo? A questão 11, gente, é uma questão de física para a gente resolver.
Lembra, né, que eu combinei com vocês que as aulas de Química e Física seriam agora só atividade, até a gente terminar o primeiro semestre. Terminou o primeiro semestre, a gente retoma o livro novamente, porque a gente já viu muita coisa, já vimos 10 capítulos, estamos muito bem encaminhados. Como a gente não vai ter as nossas férias, né? A gente vai estudar o mês de julho, então a gente vai ter o quê? A gente vai ter o junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 7 meses para a gente ver todo o restante do conteúdo. Tá bom? Então vamos à questão 11. Perdido em que, Stephanie? A resposta da E, gente, letra E. Certo? É porque a gente já viu muita coisa, Stephanie. Muita coisa já viu. Então vamos para 11. Calcule o peso de uma amostra a partir de 50 quilos. Aí tem a gravidade da Terra e a gravidade da Lua. Então a gente vai ter que fazer dois cálculos na 11. Vamos fazer no da Terra e depois a gente calcula no da Lua. Tá? Então vamos lá. Na terra é o seguinte: peso é igual a massa vezes a gravidade. Peso vai ser igual. Quanto é que vale a massa? 50 quilos. E a gravidade na Terra vale 10. Então, o peso vai ser igual a 50 vezes 10, que dá 500 newtons. Certo? Então, peso é igual a massa vezes a gravidade. A massa é 50, né? E a gravidade na Terra é 10. Só substituir os valores. 50 vezes 10, 500. Ok? Alguma dúvida? Ok. Vamos agora para a Lua. Peso é igual a massa vezes a gravidade. Só que agora não vai usar a gravidade valendo 10. Vou usar a gravidade da Lua. 50 vezes a gravidade da Lua, que é 1,6. Tá? Vamos fazer, né? 50 vezes 1,6. C vezes 0, 0. C vezes 5, 30. 1 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. Somando, dá 80. Então, o peso ficou igual a 80 newtons. Então, a diferença, por exemplo, uma pessoa que pesa 50 quilos na Terra, em termos de peso, tá, gente? Não é massa, seria 500 newton. A mesma pessoa lá na Lua, olha quanto é que valeria a diferença? 80 newtons, né? Então, 500 menos 80, né? Diferença absurda de, de peso, né? Então, pronto, respondido a questão de número 11. Ok? Esse slide, tá? Vocês vão receber depois. Todas as questões eu estou resolvendo, tá? Então, todas teve resolução. A questão 12 vocês vão reproduzir no caderno, tá? Essa questão 12 aí, vocês vão fazer ela no caderno, que depois eu vou dar um visto, tá? Ok? Bata um print logo aí dessa questão 12. Apesar que vou mandar o material para vocês.
Pronto, bateram o print? Essa não tem como a gente responder na lapada. Eu vou passar isso aí como atividade para casa. Viu? Printaram já? Então vamos para frente. Vamos para a próxima. Sim. Não, tem que copiar todas as questões da 12 e postar no Classroom. Viu? Ou então eu faço melhor. Eu coloco a questão 12 todinha lá no Classroom já do jeito que está aqui. Tá. Pode deixar a Sarinha que eu boto, viu? Vamos para 13. Questão 13 diz assim: a alternativa que contém um fenômeno físico observado no nosso dia a dia. Galera, qual a diferença do fenômeno físico para o fenômeno químico? O fenômeno físico, a matéria não é alterada. O fenômeno químico, a gente altera a matéria. Tá? Tipo, deixa eu dar um exemplo para vocês. A gente pega a água e bota no congelador. Ela deixou de ser água? Não. Só que mudou só o estado físico da matéria. Mas ela continua sendo água. Tá? Já o fenômeno químico, não. O fenômeno químico ele altera a composição da matéria. Por exemplo, tu pega uma folha de papel e queima, tu tá alterando a composição da matéria. Aquela matéria ali tá virando cinza. Deixou de ser folha, virou cinza. Então, quando eu altero a composição da matéria, tem um fenômeno químico. Então, diante dessa indagação, a gente consegue resolver a 13ª questão. Vamos lá. Alternativo que contém um fenômeno físico observado no dia a dia. Por exemplo, a queima de um fósforo está alterando a composição da matéria? Sim, uma combustão, e é um fenômeno químico. Então, não dá para chamar de físico. B, o derretimento do gelo. Gente, o derretimento do gelo, o gelo continua sendo a propriedade física da água. Não, a água, ela só foi transformada e modificada a matéria, em termos de estado físico. Ou seja, o gelo estava no estado sólido, passou para o estado líquido, mas continua sendo água. Então, eu não alterei a composição da matéria. Então, a resposta da 13ª, letra B, derretimento do gelo. Letra C, transformação do leite em coalhada, fenômeno químico, alterou a composição da matéria. Letra D, o desprendimento de gás quando se coloca sal de frutas em água, mudou a composição da matéria, fenômeno químico. O escurecimento de um objeto de cobre, fenômeno químico, alterou a composição da matéria. Então, como a questão queria um fenômeno físico, a resposta é letra B. Então, 13ª questão, letra B. Ok? 14ª. A 14ª, mais uma de fenômenos, tá? Acho que tem umas 30, Letícia. Não sei não, eu montei, mas eu não lembro quantas questões eu botei, mas acho que foi umas 30. Vamos lá, 14. Considere as seguintes tarefas realizadas no dia a dia de uma cozinha e indique aquelas que envolvem transformações químicas. Responda essa daí para mim. Diga qual é a resposta dessa 14. Ele quer só os fenômenos químicos. Qual seria, gente, a resposta da 14ª? Química altera a composição da matéria. Sim. Ítalo, letra B. Muito bem, Ítalo. Letra B. 2 e 4.
Aquecer uma panela de alumínio, fenômeno físico. Acender um fósforo, fenômeno químico. Ferver a água, fenômeno físico. Queimar açúcar para fazer caramelo, fenômeno químico. Fazer gelo, fenômeno físico. Ou seja, as únicas alternativas que mexem com a formação química, transformação química, é o 2 e o 4. Letra B. Tá? Próxima. Tô vendo aí. A mistura de. A questão de mistura. Nós temos dois tipos de mistura. Nós temos a mistura homogênea, que é aquela que só tem uma fase, tá? E nós temos a mistura heterogênea, que é aquela que tem duas ou mais fases. Por exemplo, água e óleo, você consegue distinguir, tá? Então, por exemplo, a mistura da água e do álcool vai ser uma mistura o quê? Homogênea, líquida. Muito bem, Stephanie. Resposta da 15ª, letra C. Tá? Muito bem. Letra C. Décima sexta, questão envolvendo estados físicos da matéria. Tá? Então a gente vai responder ele todinho aqui. Vamos lá. O que é estado físico ou de agregação da matéria? E quais são esses estados? Então, vamos lá, 16ª, letra A. Estados físicos são a representação da matéria. É a representação da matéria. Existe, gente, tá? Vou até botar no chat aqui. Existe um quarto estado físico da matéria. Talvez você nunca tenha ouvido falar. Existe um quarto estado físico que é o plasma. Ok? Quais são esses estados? Aí vamos lá, colocar em ordem, né? Sólido, líquido e gasoso. Ok? Então, respondida aí a letra A. B. O que é mudança de estado físico ou de agregação? Aí você vai dizer, é a passagem de um estado físico para o outro. Isso aí é a letra B. Ok? Então, a letra A. O que é estado físico ou de agregação da matéria? Existe os estados físicos é a representação da matéria. Quais são os estados físicos? Existe sólido, líquido e gasoso e o quarto estágio, que é o plasma. Aí na B nós temos o que é a mudança de estado físico? É a passagem de um estado físico para o outro, por exemplo, sólido para o líquido, do líquido para o gasoso e assim sucessivamente. Tá? Letra C. O que é a fusão? Muito bem, Letícia. É a passagem do estado sólido para o estado líquido. Muito bem, Letícia. Muito bem. D. A D ele pergunta: o que é vaporização? A vaporização, muito bem, Letícia, é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Beleza?
Letra E. Que a liquefação nem sabe? Que a liquefação? Liquefação. É uma passagem também, mas tem um nomezinho técnico que a gente chama. E aí? Vamos lá, responder, né? Bom, é a transição ou passagem do estado líquido para o estado gasoso. Oh, Letícia, foi mal. Foi mal. Deixa eu voltar aqui. É a letra. Cadê o slide? Aqui a liquefação é a mesma que condensação. Deixa eu voltar, desculpa, tá? Respondendo aqui de novo. Liquefação é a mesma coisa que condensação. É a passagem do estado gasoso para o líquido, também chamado de condensação. Ok? Oh, show! Letra F. O que é a solidificação? Solidificação é a transição. Google, hein? Google, hein, Juninho? É a passagem. Solidificação é a passagem do líquido para o estado sólido. Se garante, Juninho, tu. Show de bola. E a G, sublimação, é a passagem do sólido para o gasoso ou vice-versa. Ou seja, do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido. Diretamente, nós temos a sublimação. Tá bom? Então, respondido a questão 16 todinha. 17. Dado o diagrama de aquecimento de um material, aí o diagrama, ó, tem o tempo, a temperatura, as substâncias, ó, no estado sólido, líquido, gasoso. Aí ele pergunta, a alternativa correta é, o diagrama representa o aquecimento de uma substância pura? B, a temperatura no tempo zero representa o aquecimento de um líquido? Letra C, 210 graus Celsius é a temperatura de fusão do material? Letra D, a transformação de X para Y é um fenômeno químico? E da letra E, 80 graus Celsius é a temperatura de fusão do material. Tem que analisar o gráfico, tá? Vamos desenhar aqui o gráfico para a gente analisar. Não, a aula acaba 4h35. São 4h28. Vou só desenhar o gráfico aqui para a gente poder resolver a questão.
Aqui tem um ponto X, né? Bem aqui eu tenho um ponto Y. Bem aqui é líquido. Bem aqui é sólido. Aí aqui eu tenho 10, né? 10 graus. Aqui no ponto X eu tenho 80. Aqui nessa faixa eu tenho 200. E aqui eu tenho 210. E aqui embaixo o tempo. Agora vamos para as alternativas. O diagrama representa o aquecimento de uma substância pura? Opa, pode ser ela, né? A resposta. Bora ver a B. A temperatura no tempo zero, lá embaixo, ó. Tempo zero é aqui, ó. Representa o aquecimento? Não, né, gente? Zero é fusão. Fusão é gelo. Então não apresenta aquecimento. C. 210, tá aqui, ó. 210. É a temperatura de fusão? Não, gente. 210 é a temperatura de vaporização. Então não pode ser a C também. D. A transformação de X para Y, ó. X para Y. É um fenômeno químico? Não, gente. Está mudando de estado, ó, de sólido para gasoso. É a mudança de estado físico, não estado químico. Tá? Então não pode ser a D. Letra E. 80 graus, aqui, ó. 80. É a temperatura de fusão do material? Seria essa a resposta? Sim ou não? É a A ou é a E? E aí, vou voltar lá. O diagrama representa o aquecimento de uma substância pura? Ou é a E? 80 graus é a temperatura de fusão do material? O que vocês acham? Gente, ó, a 80 graus, essa substância aqui, ó, ela tá começando a entrar no estado líquido, tá? Então aqui esse diagrama representa o aquecimento de uma substância, tá bom? Então letra A. Beleza? Próxima. 18. Dadas duas substâncias, etanol e éter etílico. Gente, o etanol, ele é um álcool, tá? Um combustível álcool. Ele tem um ponto de fusão, menos 117, e tem um ponto de ebulição, 78 graus. Já o éter etílico, o éter, gente, a gente usa muito para antes de tomar injeção. Ele tem menos 116 de ponto de fusão. Toma não, né? Aplica onde vai tomar antes de tomar injeção. Que a pessoa às vezes pensa que é álcool. Mas é éter. Então eu tenho aí o ponto de fusão do etanol e o ponto de fusão do éter etílico. Ponto de ebulição do etanol e o ponto de ebulição do éter etílico. Tá? Ok, então vamos lá. Pela análise dos dados da tabela, medidas a 1 atm, podemos afirmar que a temperatura é 40 graus. Aí você vai ter que desenhar a curvazinha, né? Vamos desenhar a curva aqui do etanol. Vou botar aqui o etanol. Aqui embaixo, ó, ponto de fusão e aqui em cima, ponto de ebulição. O ponto de fusão, menos 117. O ponto de ebulição, 78. Ou seja, o menos 117 está no estado gasoso. Acima disso aqui está no estado líquido. E a 78, ele está no estado
Desculpa, não é gasoso não aqui. Aqui é sólido. 78 está no estado gasoso. Então, ó, menos 117 sólido, acima de menos 117 líquido, abaixo de 78 líquido também, e a 78 para cima gasoso. Isso aqui é no etanol. Agora a gente vai ver no etetílico. Ponto de fusão, menos 116. Ponto de ebulição, 34. Gasoso, líquido e sólido. Olha, vamos interpretar. Ó, de menos 117 a 78. Ele disse 40 graus na questão, ó, 40. Gente, 40 no etanol, 40 nesse intervalo, 40 tá bem aqui, ó. Tá na fase líquida, tá? No etanol. Agora, no etetílico, ó, vai até o 34 ponto de ebulição. 40 tá lá para cima, ou seja, no éter ele vai estar no estado gasoso, tá? Então, no etanol ele está na forma líquida e no éter ele está no estado gasoso. Vamos responder. O éter e o etanol encontram-se na fase gasosa? Não. O éter encontra-se na fase gasosa? Sim. E o etanol na fase líquida? Sim. Resposta, letra B. B de bola. Ok? Deu para entender? Sim ou não? Sim, né? Beleza. Pois, gente, eu vou encerrar por aqui, tá? Não dá mais tempo a gente resolver outra questão. E aí, só agradecer mais uma vez a presença de vocês, tá? Um abraço, até a próxima, viu? Só parar a gravação aqui que eu não parei.